Oi, gente, espero que estejam bem. Estamos agora na questão 43 da prova do primeiro exame de qualificação da UERJ 2024. E essa questão poderia ser considerada de física ou de química, mas como aqui a gente resolve questão de física, logicamente que eu vou considerá-la de física. Inclusive a última questão de física dessa prova. Então, a partir do próximo vídeo, a gente vai começar a fazer o segundo exame de qualificação da UERJ 2024. Não percam. Inclusive, já se inscrevam no canal para vocês não perderem. Então, vamos para a questão 43. Nessa questão, a gente tem um gráfico de volume por temperatura. Como é que a gente sabe que é um gráfico de volume por temperatura? Porque no eixo vertical do gráfico, a gente tem V, entre parênteses, um L maiúsculo na frente, que significa volume em litros. E no eixo horizontal desse gráfico, a gente tem T com um K entre parênteses na frente. Esse K significa Kelvin. Então, a gente tem a temperatura em Kelvin sendo relacionada com o volume em litros, e a gente percebe que isso está acontecendo de maneira linear. Então, a gente tem uma linha representando esse gráfico, e a gente tem 3 pontos representados nessa linha. Quando o volume é 1.500 litros, a gente tem uma temperatura de 600 Kelvin. Aí, um pouquinho antes, a gente tem um volume de 1.000 litros e a temperatura de 450 Kelvin. E no começo do gráfico, onde começa a ser traçada essa linha, não no 00, a gente tem um volume de 500 litros correspondendo a uma temperatura de 300 Kelvin. Ok, quando a gente vê esse tipo de gráfico, automaticamente a gente já pensa, deve ter alguma relação com termodinâmica, que é aquela parte que é comum da física com a química. O que a gente sabe sobre essa parte de termodinâmica são basicamente 2 equaçõezinhas principais, né? A gente tem a equação fundamental ali dos gases ideais, vamos chamar assim, que é aquela que fala PV igual a nRT. Meus alunos têm 500 milhões de frases para isso, eu me recuso a reproduzi-las. Se vocês quiserem saber, vocês perguntam nos comentários e torcem para alguém responder, porque eu não vou responder. E a gente tem aquela outra equaçãozinha bastante comum, chamada PV-T-Pivotó, que a gente usa quando a gente está relacionando um estado com outro, para um gás ideal também. E geralmente a gente usa ela quando a gente tem algum desses parâmetros sendo constante, tipo pressão, volume ou temperatura. A gente vai ter tipos de transformações específicos, mas lembrando que o PV-T-Pivotó só vale se a gente tiver um número de mols constante, e aí o R já é uma constante mesmo, então tá tudo bem. Que seria o P1, V1 sobre T1 igual P0, V0 sobre T0. PV-T-Pivotó. Tá? Então, essas são as principais equações que a gente tem. Vamos ver se elas se encaixam no que o exercício vai pedir pra gente. Agora, vamos ler, né, e anotar os dados que a gente tem. Então, ele fala que para aumentar a eficiência energética de uma caldeira industrial, pesquisadores realizaram um teste que verificou a expansão volumétrica de uma amostra de gás ideal em função da temperatura. Observe os resultados no gráfico. Já descrevi para vocês o gráfico. Aí embaixo do gráfico, continua o enunciado. Admita que o processo de expansão volumétrica ocorre a pressão constante, então a gente tem uma transformação isobárica, porque a pressão é constante, e ele dá o valor dessa pressão. Então ele fala que P é igual a 8 atm. E que a constante universal dos gases ideais, que é o R, vale 0,08. Aí presta atenção nas unidades de medida. atm vezes litro por mol vezes Kelvin. O certo seria a gente botar um parênteses aqui, inclusive. Certo. Então, ele deu pra gente o valor do R, o que nos indica que, muito provavelmente, a gente vai usar essa equaçãozinha aqui de cima, né? O PV-nRT. Então, ele deu o P, o V tá no gráfico, o N, que é o número de mols, a gente ainda não sabe. O R é a constante que ele deu o valor pra gente nessas unidades que não são do sistema internacional, mas tá tudo bem, porque aparentemente tá todo mundo combinando, né? ATM com ATM, litro com litro lá do gráfico, Kelvin com Kelvin do gráfico, esse sempre é Kelvin. E mol vai ser o número de mols. Tudo bem, né? Ok. Aí vem a última parte da pergunta, que de fato é a pergunta. Então, ele quer saber, ao atingir a temperatura máxima, a temperatura máxima seria a maior temperatura que a gente tem aqui no gráfico. Então, a gente vai ter T igual a 600 Kelvin. E nessa temperatura máxima, olhando para o gráfico, a gente tem esse pontinho do final aqui, e a gente sabe o valor do volume. Então, volume igual a 1.500 litros. Todas as unidades combinando. Então, ao atingir a temperatura máxima, aí vem a pergunta. O número de mols da amostra de gás corresponderá a... Então, a gente quer saber o número de mols, que é o N. Então, ele deu o P, ele deu o R, o T, o V e que é o N. Então, a gente vai simplesmente substituir de verdade no PV-nRT. Então, vou anotar ele aqui de novo. PV igual a nRT, para a gente substituir os valores. Então, o P vale 8, o V vale 1.500, o N é o que a gente quer descobrir, o R é 0,08 e o T é 600.
certo, então é só a gente fazer a conta. Aí, mais uma vez, vou fazer aqui aquele pegando parênteses, dizendo, se você quiser fazer a conta normal do seu jeito, tá tudo bem, pode fazer, mas como eu sempre faço aqui, vou mostrar jeitos da gente ganhar tempo fazendo continhas bobinhas, assim, né? Vamos facilitar a nossa vida. Inclusive, gente, essa questão é extremamente parecida com uma questão que caiu na Unicamp ano passado, que era só substituir no PVNRT e fazer as contas. A diferença é que lá era 1 mol e ele pedia volume, eu acho. Aqui ele deu volume, que é o número de mols, tinha uma analisinha de gráfico um pouquinho mais complexa, não vou dizer complexa, mas um pouquinho maior do que a gente tinha naquela questão da Unicamp, que era só fazer a conta mesmo. Mas a ideia é exatamente a mesma. Então, a hora que você terminar esse, vou deixar indicado no final a questão da Unicamp, e aí você pode tentar fazer a outra também, ver se você entendeu a ideia. Então, vamos lá. Para a gente fazer a conta, o que eu vou fazer? Olhem bem o que eu vou fazer. Eu vou deixar do lado de cá 8 vezes 1.500 mesmo, e do outro lado, vou deixar o N. Aí vem a parte divertida, ó. Eu vou transformar o 600 em 6 vezes 100. E esse 100 eu vou multiplicar o 0,08, porque aí eu vou andar 2 casas com a vírgula, ele vai virar 8. E aí isso vai multiplicar só um 6 normal que tem na frente, que foi o que sobrou do 600. Aí a gente tem 8 dos dois lados, a gente já pode cortar. E aí vai ficar 6N igual a 1.500. Vou passar o 6 dividindo. Então, N é igual a 1.500 dividido por 6. 15 e 6 estão na tabuada do 3, então vou dividir em cima e embaixo por 3. 15 na tabuada do 3 é 5, copia os dois zeros que estavam na frente, 6 dividido por 3 dá 2. E agora ficou muito fácil, porque é só a gente fazer 500 dividido por 2, que dá 250. Número de mols é medido em mol, então 250 mols. É a nossa resposta, que é exatamente o que diz a alternativa D. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se gostaram, deixem um joinha, se inscrevam no canal e continuem acompanhando, que já já a gente vai começar a resolver as questões de física do segundo exame de qualificação da UERJ 2024. Tchau, tchau e se cuidem.